Roupa é algo muito pessoal, né? Então, eu vou contar um caso para vocês, de um paciente meu, que vocês vão conseguir entender a história da roupa. Quando a gente está no hospital, geralmente quando pode, a gente usa a roupa da gente. Mas em 80% dos casos, 90% dos casos, a camisola, aquela roupa, porque até o homem usa um tipo de camisola, é do hospital. Por quê? Porque é um tecido de algodão, porque é um tecido lavável, ele tem são tecidos bons, tá? De fácil abertura, de fácil acesso, para se trocar uma fralda, para tirar para tomar banho, para fazer um exame. Então tem todo um porquê de ser aquilo, de ser aquele roupão. Mas a história do meu paciente. Eu tenho um paciente que ele tem traqueostomia, ele tem gastrostomia, totalmente acamado. E você fica pensando, poxa, que roupa colocar nessa pessoa, né? Então, inicialmente, né, ele usa uma fralda, né, acamado, só de fralda, e lógico que não usa nada nas pernas, né, totalmente coberto, né? E a parte de cima é que é interessante, digamos que é a parte que ele tem acesso. É o que ele consegue ver, é o que ele consegue enxergar. No início, ele utilizava essas roupas de hospital, vestidas pela frente. Então, não se fecha nas costas, tá? Ele ficava coberto, de uma certa forma, tinha a roupa dele, e ele não era consciente, ele não falava, ele não expressava seus desejos. Então, colocava-se aquilo que a gente imaginava que estava certo. O profissional da saúde achava que era correto. Aí ele foi para casa. Ele foi para casa na mesma condição, acamado, com a cama hospitalar, com o colchão, um colchão inflável, né? E ele, inicialmente, com aquela roupinha, né? Depois, o que eles fizeram? Quando ele começou a tomar consciência, quando ele começou a ficar acordado, as pessoas, os familiares, começaram a introduzir as roupas dele. Tá? Então, as roupas fáceis. Então, pegou-se lá uma camiseta dele, cortou a parte de trás. Vamos pensar naquela roupinha de criancinha, de bebezinho, que tem a parte de baixo, você veste pela frente, depois você veste o pagãozinho, né? Aí você amarra. Cortou a camiseta na parte de trás e vestiu a parte da frente nele. Então aquilo que ele conseguia enxergar era a camiseta dele. É uma tentativa de voltar à sua rotina. Então, várias camisetas. Então, é trocado diariamente. Tomou banho, tirou aquela camiseta, botou outra. Só que eu recebi a notícia agora, muito interessante, entendeu? Como que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão melhorando e demonstrando a necessidade da sua identidade. Ele pediu o roupão, porque ele conseguiu dizer que ele estava nu. Eu fiquei, assim, emocionada de ouvir essa história. E foi essa semana, inclusive, ele dizendo que ele estava nu e que ele não queria ficar nu. E ele estava usando o roupão dele. A família forneceu o roupão e ele se esforçou para vestir o roupão. Vemos aí uma situação onde existe a necessidade do conforto porque a pessoa está acamada, mas a cabeça dele, ele precisa dizer quem ele é. Ele precisa dizer que ele está aí no mundo, que ele está vivendo do jeito dele, ao modo dele, mas ele está vivendo. Então, precisamos pensar nas costuras, precisamos pensar nos botões, precisamos pensar em zíper, precisamos pensar na facilidade de acesso com esse paciente, no conforto, na costura, no tipo de tecido, mas na decisão dele também. Se ele estiver consciente e se ele puder emitir alguma vontade, nós precisamos ver a vontade dele. E ficar alerta, e ficar vigiando, que essa roupa não pode machucar. Mas se ele tiver um desejo, por que não? É a casa dele, é a cama dele, é a roupa dele.